Seja bem-vindo à terceira aula. O tema que estamos desenvolvendo sobre dízimo do ponto de vista teológico e jurídico. Você está aqui no canal Momento com a Palavra, com o pastor Francinaldo. Você também, se você desejar deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, compartilhar conosco, você é bem-vindo. Vamos agora para a terceira aula, quando vamos abordar o período da lei. Nós já falamos na introdução, no primeiro vídeo, falamos no segundo vídeo sobre o período, o dízimo antes da lei, no período de Abraão, e agora nós vamos falar no segundo período, que é o período da lei. Dentro deste período, nós vamos falar sobre o conceito de dízimo, que muda. O conceito de dízimo, ele muda do primeiro período, que foi no tempo de Abraão, ele muda agora o seu conceito no período da lei. Na lei foram incorporadas várias práticas já estabelecidas pelos costumes entre o povo de Deus. Essa lei sancionou com a autoridade divina o costume antigo do dízimo, como já vimos, o livro de Levítico, que foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador e para expor o padrão divino da vida santa. O padrão divino da vida santa, inclusive o ato de dizimar, que fazia parte do padrão divino do povo escolhido de Deus. Então, o primeiro ponto que é importante nós atentarmos é o conceito, porque no tempo de Abraão, o dízimo ele tinha como conceito o princípio de fé e gratidão. Agora, ele não deixa de ter essa importância de fé e gratidão, mas também ele ganha um outro sentido, um outro significado, um outro conceito, que é o conceito de ordenança e de mandamento. Ou seja, o povo de Israel agora não dizimavam apenas movidos pelo sentimento de gratidão e de fé, mas também por ser lei. Era uma lei nacional que fazia parte da lei dos israelitas, o ato de dizimar. Então, agora ele ganha um novo sentido ou um novo conceito, que é de mandamento e de ordenança. Esse é um ponto aqui muito importante para a gente também refletir e para a gente poder entender como é que acontece. O segundo ponto importante em relação ao dízimo no tempo da lei é que o dízimo, ele servia, ele tinha, por ele ser uma lei, ele alcançava a toda a nação de Israel. O dízimo, como lei, ele estava para toda a nação de Israel, porém, estava limitado, isso do ponto de vista jurídico, porque era a lei, estava limitado apenas à nação de Israel. Então, é óbvio que Deus não iria cobrar das pessoas que não fossem israelitas o dízimo, digamos assim, a obrigatoriedade do dízimo, porque era uma lei apenas nacional e para a nação de Israel. Por Israel ser o povo escolhido por Deus, eleito como povo peculiar. Então, esse é o segundo ponto, para que a gente possa entender como aconteceu no longo da história bíblica a questão do dízimo. Então, ele ganha o conceito de ordenança e de mandamento, e também ele era limitado apenas à nação de Israel. Por isso que lá em Malaquias 3:10, ou a partir do capítulo 3,
Deus ele faz uma cobrança ao povo de Israel e eles dizem: em que te roubamos? Em que roubamos a Deus? Em que havemos de tornar? E aí a resposta vem: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então Deus faz essa cobrança para o povo de Israel e não para as outras nações, exatamente porque esta lei do dízimo estava limitado à nação de Israel. Então, logo, certamente Deus não iria fazer esta cobrança para as outras nações, porque era uma lei para o seu povo, para a nação de Israel. Então, esse é um ponto importante, porque alguns críticos, eles dizem que o dízimo era só para a nação de Israel e não para nós. Mas nós vamos chegar, quando a gente for falar agora, no dízimo, no período da graça, já no período da nova lei, em Cristo Jesus, aí a gente vai fazer esta abordagem, falar sobre esse assunto, né? Muito bem. Então, no tempo da lei, o dízimo ele tinha várias finalidades, né? Tinha várias finalidades. Ele também, do ponto de vista socioeconômico, ele também tinha sua característica própria, que era dado dos cereais e dos animais, considerando o tempo histórico da época, socioeconômico e histórico, aonde a economia, a base econômica, era a pecuária e a agricultura, né? E também considerando que, como dízimo, ele era apenas a nível nacional, apenas para a nação de Israel, e como Israel é um país pequeno geograficamente, né? Então eles tinham como, de fato, trazerem para o templo em Jerusalém os seus dízimos, que eram as vacas, os animais, os cereais, enfim. Então, esse também é um ponto importante para a gente entender que nós não podemos associar ou condicionar o dízimo, condicionar ele à questão socioeconômica ou cultural, porque a gente tem que respeitar cada época, cada momento. Então, essa era a realidade econômica da época, era a realidade cultural da época, e isso era possível, exatamente por conta do tamanho geográfico de Israel, e que também eles haviam, o templo havia depósitos, que foi inclusive ordenado pelo próprio Deus, para que fosse feito para depositar os dízimos que o povo traziam para o templo. Então, nós não podemos condicionar o ato de dizimar, nós não podemos condicionar ele a questões sociocultural, né? Tipo, dizer que o dízimo ele só pode ser feito se for de animais ou de cereais, porque isto aconteceu por conta da realidade econômica da época. Mas mesmo assim, na época, quando era um pouco distante e que a pessoa precisava trazer o seu dízimo e que ele tinha dificuldade de trazê-lo por conta da distância ou por conta da acessibilidade, era também permitido que eles vendessem, o dízimo e trouxessem em espécie para apresentar também ao Senhor. Nós também nós temos esse contexto que eu estou falando aqui, aonde eles também poderiam transformar em espécie, em dinheiro, e
trazer para a casa de Deus. O dízimo também, na época da lei, ele tinha suas finalidades sociais, para atender os órfãos, as viúvas, né? Também tinha a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura do templo, para pagar os pedreiros, os carpinteiros, né? Então, havia uma secretaria de infraestrutura ali, organizada através da administração ou da gestão ali do templo em Jerusalém. Então, existiam secretarias de infraestrutura e existiam finalidades diversas para os dízimos e as ofertas. Inclusive, existiam os dízimos específicos que eram para o mantimento dos sacerdotes. E também existia recursos específicos para pagar os pedreiros, os carpinteiros, os funcionários que ali prestavam o seu serviço na obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque há críticos que dizem que o dízimo não pode ser aplicado no Novo Testamento por conta desta questão cultural, socioeconômico, e também eles atribuem sobre o ofício dos sacerdotes, que eles dizem que hoje nós não exercemos a função do sacerdote no sentido de todos aqueles rituais. Nós não imolamos animais, nós não sacrificamos animais, então por isso eles alegam que nós não podemos dizimar no Novo Testamento por conta do ofício do sacerdote que foi, hoje em nossos dias, foi suprimido. Mas é importante entendermos que o dízimo, ele também não está condicionado, não está condicionado à função, à liturgia do sacerdócio, e também não está limitado ao templo de Jerusalém. Não está limitado ao templo. Por isso que no segundo vídeo, nós falamos que dízimo não está condicionado ao tempo e ao espaço. Então nós não podemos condicionar o dízimo apenas para o templo de Jerusalém ou para o ofício que os sacerdotes exerciam. Mas nós vamos falar isto quando nós chegarmos no terceiro período, que é o período da graça que nós estamos vivendo. Então, é isto que eu gostaria de compartilhar com você dentro desse período, do segundo período, que é o período da lei, o dízimo, o conceito, que é diferente do tempo de Abraão, porque agora ele ganha um novo significado, que ele não é apenas pelo sentimento de fé e gratidão, mas ele vem como lei. E como lei, ele vem como obrigatoriedade. Apesar que, mesmo assim, na época, existiam pessoas que ofertavam e dizimavam, movidos pelo sentimento de gratidão a Deus, como foi o caso de Davi e os líderes ali no tempo da construção, quando foram ofertar para a construção do templo de Jerusalém, que o texto diz que eles fizeram de forma voluntária a Deus. Mas veja bem que ele ganha agora um novo significado, por conta que ele foi sancionado na lei, como mandamento para o povo de Israel. Uma coisa importante também, que a gente observa, ainda falando dentro desse contexto, deste período, é que o dízimo, ele a única pessoa que fez cobrança, que fez avaliações em relação a dízimos e a oferta, foi o próprio Deus. Você não vai ver
profeta, sacerdote, patriarca, questionando, ninguém por ser infiel a dízimo. Mas você vai ver o próprio Deus chamando até mesmo de ladrão, lá em Malaquias 3:10, para aqueles que não dizimavam. Então veja bem que o dízimo ele também tem um sentido divino, porque o próprio Deus ele se importa. E a gente vai ver isso também antes da lei, quando Abel e Caim, eles ofertaram ao Senhor, e o próprio Deus, pela sua própria vontade, rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Então veja bem que foi uma iniciativa espontânea do próprio Deus de fazer esta avaliação dentro deste contexto da oferta, de oferendas. Então, é bem claro na Bíblia que Deus, ele se importa sim com aquilo que nós ofertamos para Ele. Ou seja, nós não podemos apresentar nada para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, esta é uma lição importante. E nós podemos até chegar à conclusão que a oferta também, ela pode definir o ofertante. Porque a gente vê isso de forma bem clara, no episódio, no acontecimento entre Abel e Caim. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, ele vai ser bem enfático quando ele diz que ainda depois de morto, ainda Abel depois de morto, a sua oferta fala. Então veja bem que o escritor ele dá ênfase, na importância da nossa oferenda a Deus, daquilo que nós ofertamos para Deus, seja em forma de dízimo, ou seja de forma de uma oferta. Então, o dízimo e a oferta é algo que Deus se importa, é algo que Deus se interessa, e é uma forma também, digamos assim, é um dos métodos pelo qual também Deus, ele avalia a nossa devoção a Ele. Então, quando alguém oferta ou dizima, digamos, de forma insatisfatória, que faz isso por obrigação, e não por um espírito voluntário, Deus deixa bem claro que Ele não aceita esta oferta. Que Deus não aceita esta oferta. Então nós, ao ofertarmos e ao dizimarmos, nós precisamos fazer isto com alegria, com prazer, constrangidos pelo sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua... por você estar nos assistindo, acompanhando esta abordagem que nós estamos fazendo. Que Deus continue abençoando. Eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, o Momento com a Palavra, aqui com o pastor Francinaldo. Eu espero também ter contribuído. De repente você tinha alguma dúvida em relação a dízimo. Infelizmente, eu não estou aqui trazendo ainda textos para nós contextualizarmos dentro da palavra de Deus, exatamente por causa do tempo, porque eu não quero ser cansativo para você que está nos assistindo, mas tudo que nós estamos abordando aqui, nós temos contextos bíblicos. Quando eu falo de dízimo no conceito de ordenança, de mandamento, nós temos isto no livro de Levítico, no livro de Números, de Deuteronômio, está recheado de referências bíblicas enfatizando o dízimo como mandamento. Então, quando eu falo também que a oferta define o ofertante, nós também temos referências em Hebreus, quando o escritor, a carta aos Hebreus, ele diz que Deus,
olhou para Abel e a sua oferta. E ele mesmo depois de morto, a sua oferta ainda fala. Então tudo que nós falamos, tudo que nós abordamos aqui, nós temos contexto bíblico, nós temos respaldo bíblico, nós não estamos tirando aqui do achismo, daquilo que nós pensamos ou achamos. Não, tudo que nós falamos aqui tem contexto bíblico, tem fundamentação. Eu não estou aqui enfatizando, mostrando para vocês, para que a gente possa não se tornar cansativo, mas a gente está se esforçando para fazer um resumo, mas que de clara compreensão para você. Quem sabe, em outro momento, nós vamos trazer aqui, preparar um slide com referências bíblicas, para que você também possa acompanhar na Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Deus continue abençoando a todos. E agora nós vamos para o próximo, o quarto vídeo, quando nós vamos falar, que é a parte mais polêmica desta abordagem, deste tema, dízimo do ponto de vista teológico e jurídico. Aí nós vamos falar no quarto vídeo sobre o dízimo no período da graça. Nós vamos fazer a abordagem se ainda pode ser ou não a prática no Novo Testamento, né? Considerando que Jesus não ordenou, que os discípulos não ordenaram, e assim, mesmo assim, nós podemos ainda pregar sobre o dízimo e praticarmos esta modalidade de forma de arrecadação. É isso que nós vamos compartilhar com você, à luz da palavra de Deus. E como é uma parte assim que eu considero mais complexa e mais difícil, a gente vai com certeza trazer referências bíblicas. A gente vai tomar um pouco mais de tempo, mas eu vou trazer as referências bíblicas para que fique bem esclarecido essa questão. Então, muito obrigado mais uma vez, continue e eu espero você no próximo vídeo, que vamos abordar sobre dízimo no período da graça. Continue conosco, acompanhando, que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus.